Bora pra trilha, família! Que alegria poder estar gravando esse vídeo com você. Hoje é um momento muito especial, quero dedicar, esse vídeo a uma pessoa muito especial na minha vida, minha mãe, minha mãe que hoje contempla a graça do céu, a graça de Deus, eu tenho certeza absoluta disso, e quero hoje, com a maior alegria do meu coração, na certeza de que ela continua me ensinando e sendo essa grande intercessora. Minha mãe sempre foi uma grande intercessora em vida, eu tenho certeza que agora, imagina, muito mais ainda. E eu quero trazer assim para esse nosso bate-papo de hoje. Possivelmente falarei dela algumas partes aqui do nosso vídeo, mas eu tenho como foco mesmo essa homenagem à minha mãe, deixar registrada aqui essa homenagem à minha mãe com este vídeo, e também de alguma forma deixar claro assim para vocês que nos acompanham a importância do caminho, da trilha, Bora pra trilha, como eu sempre falo, família, a importância do caminho, Nós precisamos caminhar, por quê? Porque as coisas acontecem na nossa vida. E a gente precisa estar cada vez mais preparado em todos os sentidos. Mas este vídeo é dedicado à minha mãe, e sobretudo por uma frase que ela sempre falou, sempre. Nesses últimos momentos que ela veio aí com a doença dela, com esse momento dela, a gente sempre reforçava com ela, para ela mesma lembrar. E era muito interessante porque eu, meus irmãos, minha família, a gente começava muitas vezes a frase para que ela terminasse, e era muito constante isso, era muito certo para nós. E ela dizia assim pra gente: no final tudo dá certo. Era sempre assim. Passávamos por alguma situação, algo que nós parecia que estávamos perdendo um pouco o controle, e ela: no final tudo dá certo. Eu não falei que no final tudo dá certo? Era muito engraçado, depois das coisas atendidas, já realizadas, já calmas, Ela dizia, Não falei que no final tudo vai dar certo? Então, assim, é com base nisso, com base nesta alegria de poder homenagear minha mãe, de oferecer para minha mãe este vídeo, mas também de trazer para você que nos acompanha, que está com a gente, que participa aqui, que ouve os nossos vídeos, que participa dos nossos trabalhos, dos nossos cursos, que de alguma forma consome do nosso conteúdo, do nosso entendimento, da nossa forma de agir, da nossa forma de entender, baseado em todos os pilares que regem o nosso processo, o nosso método, nossos 4 principais pilares, que é o conhecimento específico, conhecimento financeiro. A gente tem esse olhar específico para finanças. Nós falamos de gestão patrimonial, nós ajudamos em vários processos, de orçamentário, de investimentos, de seguros. Então a gente tem todo esse olhar com o patrimônio. Nós trabalhamos também um dos pilares, a espiritualidade. Então nós trazemos para cá, você que nos acompanha, de alguma forma você sabe que nosso trabalho ele tem como foco famílias católicas, casais católicos, pessoas que se preparam para viver essa graça de formar uma família. É claro, se você não é católico, seja muito bem-vindo também, recebe nosso abraço e aproveite, Pode até deixar claro aí, colocar nos comentários, a fé que você professa, mas assim, nós trabalhamos muito a questão da espiritualidade, e como foco desse pilar, eu quero trazer assim, nós oramos por vocês todos os dias. Então assim, nós precisamos aumentar a nossa fé, aumentar o nosso entendimento, nossa vida de oração, nosso conhecimento, mas nós sabemos a importância da oração diária, uns pelos outros, a tua própria oração. O terceiro pilar, a gente fala de essência, Quem é você? Como é que você funciona? Parece tão simples isso, e às vezes caiu até num certo modismo, eu já vi muitas brincadeiras sobre isso, mas como é importante você trabalhar o seu conhecimento de si, das pessoas que estão próximas a você, do seu esposo, da sua esposa, do seu noivo, da sua noiva, dos filhos que você já tem. Como é importante conhecer um pouquinho essas pessoas, mas conhecer com profundidade. Não dizer que conhece, mas no fundo não conhece. Então, a gente trabalha muito essa questão da essência, e por fim a questão do movimento contínuo, que é muito importante a gente não parar. A trilha, o nosso método, aqui no nosso canal, tudo aquilo que a gente faz, os nossos cursos, no curso Trilha FNP, que a gente fala muito sobre isso, a gente insiste muito nessa continuidade, nesse estarmos juntos, dia após dia nós precisamos trilhar este caminho. Nós não sabemos o que vai acontecer, sabemos que no final tudo vai dar certo, como dizia minha mãe, Mas nós precisamos estar constantes no caminho. Nós precisamos movimentar, por isso que é o 4º pilar da nossa trilha, do nosso método. Estar constante no caminho. Não desanimar, não desistir, porque coisas acontecem.
né? Queria minha mãe aqui do meu ladinho, né? Queria minha mãe aqui com a gente, mas coisas foram acontecendo e nós entendemos hoje, por mais difícil que seja, é difícil, mas nós temos a certeza de onde ela está, nós temos a certeza de que Deus operou uma grande cura na vida dela e de que Deus tem o melhor para ela. É difícil, mas nós precisamos estar preparados, nossa fé fortalecida, nossa vida embasada em Deus. Isso vale para tudo. Júnior, mas o que isso tem a ver com finanças? Isso tem a ver com vida, equilíbrio da vida. Nossa vida precisa estar totalmente equilibrada. Nós temos por costume muitas vezes olhar algumas partes da vida e cuidar bem delas. Cuidamos bem de muitas pessoas, né? Muitas famílias cuida bem das finanças. Tem gente que nem vai precisar, né? Apesar que a nosso convite é para que todos possam participar dos nossos cursos, do nosso trabalho, do nosso método, porque quem tem o controle das finanças realmente está bem ajustado, as finanças estão realmente bem preparadas, um olhar que a gente costuma ter bastante, que é o olhar do futuro, planejamento de aposentadoria, bons investimentos. Então, assim, tem gente que só cuida das finanças e não cuida muito bem da fé, não cuida muito bem da saúde, não cuida bem do emocional, sobretudo nos tempos que nós vivemos. Como o nosso emocional precisa estar, ter cuidados específicos. Nós precisamos cada vez mais aprender como lidar com as coisas que nos acontecem. Então, essa é a grande questão. Quando a gente diz no final vai dar tudo certo, nós precisamos entender que temos que estar preparados. Uma fé fortalecida, um conhecimento de como nós lidamos com as coisas, uma vida financeira bem estruturada, bem equilibrada. Quero até reforçar nessa parte aqui, porque existe muitas vezes uma identificação, um olhar que é um agravante, ao meu ver, né? Entre muitos católicos, muitas vezes, em achar que nós, por sermos católicos, professar nossa fé, nós não podemos poupar, nós não podemos ter dinheiro, nós não podemos investir para o futuro, nós não podemos comprar coisas. Parece estranho, alguns podem ouvir, Júnior, mas eu nem penso assim, eu sou católico e nem penso assim. Eu entendo, que bom que você não pensa assim, mas muita gente ainda pensa assim, baseada no seu passado, na sua história. Aí vem a questão da essência de novo, porque a sua formação, muitas vezes ela foi feita de uma forma com que, em vez de ajudá-lo a crescer, a evoluir, no entendimento a Deus, do grande papel de Deus em nossas vidas, às vezes foi se perdendo e foi agravando o entendimento de como realmente as coisas funcionam. Então a gente está aqui para ajudar todas as pessoas a ter esse entendimento diferente, a poder realmente ter um olhar novo, por exemplo, gastar menos. Nós vamos falar um pouquinho de finanças, gastar menos do que ganha, né? Aprender a poupar, saber poupar e depois saber o que fazer com esse valor poupado. Uma coisa que a gente fala muito aqui é sobre a questão do endividamento. Eu falei recentemente nos nossos vídeos, a quantidade de famílias endividadas é muito grande, é muito alta. Então nós queremos, de alguma forma, nós queremos te ajudar. Nós queremos pelo nosso planejamento, nós queremos pelas dicas que a gente dá, pelas orientações que a gente traz. Eu falo de seguros, né? Aqui a gente trabalha muito com seguros. Por que eu estou trazendo esse ponto aqui agora? Como a gente tem visto que, às vezes, pelo menos assim, 100% dos nossos clientes, o que eles percebem? Eles fazem a renovação dos seus seguros e o valor ele sempre fica mais baixo. Por que será? Não sei. Mas nós conseguimos fazer isso, que nós apresentamos várias possibilidades, mas aqui nós focamos muito no que é essencial, é o controle. Às vezes, por costume, as pessoas vão renovando seus seguros, mas para o seguro de carro, mas também tem seguro de vida, e muitas vezes não percebe que pode fazer um esforço diferente, pode fazer uma opção diferente, usar uma seguradora diferente, fazer alguns ajustes pequenos ali e você vai ter um ganho. Isso tem a ver com o equilíbrio financeiro, porque eu estou falando de seguros, de renovação de seguros que a gente trabalha aqui, mas imagine se você faz isso com seus endividamentos, aprender a sair mais rapidamente das dívidas, a preencher, né, pagar mesmo as dívidas e também, sobretudo, aprender a não entrar nas dívidas, porque mais importante do que sair das dívidas é não entrar nas dívidas. E aí a gente fala sobre gastar com prudência, gastar realmente com aquilo que precisa, de forma correta, de forma sábia. Então a gente vai percebendo aqui que quando a gente trabalha todos esses pontos, a gente tem muitos ganhos, né? Nós desenvolvemos aqui a proposta do nosso trabalho, a proposta de você aqui na trilha, é porque nós, no final das contas, nesse apoio mútuo, né, de nós que trazemos para você toda a nossa dedicação, todos os nossos estudos, todo o nosso olhar, porque olha,
Vejam, aqui nosso foco naquilo que estudamos, quando nós rezamos, quando nós nos preparamos, aquilo que a gente vê dia a dia, os cursos que a gente fez e faz, eles estão sempre voltados para que este equilíbrio possa chegar até você, família. Porque nós queremos ser esse suporte para você. Nós queremos ser esse suporte, independente da área que você esteja precisando, nós queremos de alguma forma ser esse suporte. Se nós não tivermos a total condição de te dar, nós vamos correr atrás contigo para te mostrar, para te trazer dicas, para te falar um pouquinho, para te orientar, para que você consiga passar por essa situação. Nós queremos ser esse suporte. E estou dizendo isso porque as pessoas que, por exemplo, fazem o nosso curso de FNP ou que consomem de outros serviços nossos, o que acontece no final das contas a partir deste processo, a partir desse projeto, né, deste método? Elas desenvolvem novas virtudes. Porque quando a gente trabalha a questão, vamos de novo focar na questão financeira, quando a gente trabalha uma reeducação financeira, onde muitas vezes, eu quero trazer até um ponto aqui que eu já falei outras vezes, nós trazemos a importância do planejamento familiar, planejamento financeiro familiar, falamos de orçamento, trabalhamos isso daí com ferramentas específicas, com uma metodologia específica, mas nós trabalhamos também, por exemplo, a educação dos nossos filhos. Como os nossos filhos precisam ser educados financeiramente falando, porque quem serão eles se forem simplesmente crianças e filhos que simplesmente têm tudo o que querem e que eles não sabem lidar com o dinheiro que entra, não sabem economizar, não sabem que realmente às vezes você não precisa daquilo, uma outra coisa, uma outra situação que é dada, um outro objeto, outro presente, que, por exemplo, que ele é dado, vai trazer a mesma satisfação. E ensinar as nossas crianças a isso. Então, nós vamos trabalhando nessa metodologia, essa questão de olhar dos nossos filhos, de saber lidar com frustrações, porque na vida vai ser assim, eu falo muito isso para os meus filhos, precisam aprender a lidar com os nãos da vida, com aquelas coisas que acontecem, né? A gente percebe que aumenta a generosidade das nossas famílias. Então, esse ponto específico aqui hoje, esse nosso bate-papo de hoje, é para fazer com que você possa estar preparado, né? Preparado para lidar com as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Eu trago aqui uma frase, de uma avó, não é da minha mãe essa frase, mas é de uma avó de um livro que eu já até recomendei aqui no nosso canal, e ela ensinava, né? Inclusive é a avó do autor do livro, e quando pequeno ela dava algumas dicas para ela, e ele registra uma frase que dizia mais ou menos assim, a avó, né, dizia para ele, guarda, é pouco hoje, mas se você não gastar com bobagem e economizar, uma hora vai ter bastante para comprar até um brinquedo caro de que goste. Então veja, é uma dica, né? É um ensinamento de ouro, valioso, que a avó, né, do autor do livro ela trouxe, mas vejam como nós aprendemos com pequenas mudanças, com pequenos olhares no dia a dia, né? Esta avó que ensinava o seu neto a lidar com aquelas pequenas moedas que ele ganhava, esse é o foco, né, dessa frase para ele, onde até no contexto do livro depois mostra que outras pessoas vieram, primos, né, pequenos também, ele era criança, e vieram de alguma forma persuadi-lo para que ele pudesse vender, gastar aquele dinheiro, e por fim ele acabou gastando, né, foi a primeira crise econômica que ele passou, né, tempo difícil economicamente falando que ele passou, o primo foi lá e falou algumas coisas e ele torrou o dinheiro dele, literalmente. Então a gente vê como pequenas coisas, né? Como essa avó que ensinava o seu neto, como a minha mãe que veio muitas vezes nos ensinar que na simplicidade da vida, no aconchego da família, na unidade da família, como minha mãe sempre primou muito por isso, de ter a família próxima, de estar sempre com a família. A minha mãe sempre era a última pessoa a ir embora dos eventos. Ela ficava até o finalzinho, ela gostava muito de estar com a família, né? Ficava até o finalzinho ali, a gente já estava limpando o salão, limpando as mesas, a cadeira, aí sim, ela levantava, porque a cadeira dela era a última a ser limpa, né? Então ela levantava, a gente ia limpar, ia para a casinha dela. Então a gente percebe essa importância que a gente precisa dar nos detalhes da vida. Então, de novo, isso tudo faz com que a gente perceba que o equilíbrio, né? Na verdade, o que a gente quer reforçar aqui para vocês, que o nosso compromisso com você e com a sua casa é que nós possamos ter o equilíbrio. Eu falava há pouco, não adianta você cuidar das finanças e você deixar a sua fé de qualquer forma, a sua saúde física de qualquer forma, a sua saúde emocional sem cuidados. Não adianta você ter um plano de saúde onde você faz todos os exames se você não se alimenta bem. Não adianta você ir à igreja,
que bom, né? Vai às missas todos os domingos, ou quem sabe alguns todos os dias, mas você não tem uma vida de caridade, você não tem uma boa estrutura financeira planejada com equilíbrio, onde você gasta realmente só o que precisa, onde você não cuida bem dos bens que Deus te deu. Então vejam, irmãos, vejam, família, como é importante nós vivemos este equilíbrio. Para que possamos dizer assim, no final tudo vai dar certo, é claro que é a fé de um Deus que está sempre conosco, mas nós, aqui, a essência do nosso método é você entender que tudo aquilo que Deus faz por nós e faz constantemente, continuamente, Deus faz por nós, porque Ele é um Deus conosco, mas nós precisamos aprender a cuidar bem daquilo que Deus nos dá. Tudo aquilo que Deus nos dá. O dom de nossas vidas, o ar que respiramos, a casa que nós moramos, os filhos que nós temos, o dinheiro que nós temos no banco, o dinheiro que nós recebemos do nosso trabalho, né? Você que é empresário, o dinheiro que você recebe do esforço do seu trabalho, do crescimento da sua empresa, nós precisamos saber lidar, né? Com o corpo que Deus nos deu, com a fé que Deus nos deu. Então nós precisamos aprender a ajustar as coisas. Às vezes nosso emocional, eu vejo que hoje em dia, família, o que acontece? Nós temos duas grandes questões que precisam ser bastante trabalhadas e ter uma atenção muito grande. É a vida financeira e a vida emocional. Júnior, mas não é espiritual? Não é espiritualidade? Claro que nós precisamos ter o nosso olhar para Deus. Porque por mais que falamos muito aqui de finanças e dinheiro, nosso coração não deve estar lá. Nosso coração deve estar sempre em Deus. Mas por que eu trouxe essas duas questões? Financeira e emocional? Porque, ao meu ver, são duas coisas que, é claro que também em alguns momentos elas estão bem unidas, mas é o que abala demais as pessoas hoje em dia. Abala as famílias, abala o individual, né? Abala demais. Um emocional sem um tratamento, um emocional sem um cuidado, eu sempre digo assim, qual é o alimento que você dá para sua mente? Então faz com que o seu emocional fique doente, fique abalado. Quando você não tem as finanças em dia, quando você não tem um bom olhar, porque também ele fala assim, não basta chegar assim, olha, mas eu estou bem, minhas contas estão todas pagas, tá tudo certinho. Mas como é a sua estrutura financeira a médio e longo prazo? Quem sabe esse mês você está bem? Que bom. Mas daqui a 3 meses, como você vai estar? Você sabe? Você tem olhar para isso? Você tem cuidado das coisas do seu futuro? Você tem olhado para os gastos que você está se comprometendo sem pensar muitas vezes? Isso traz consequências emocionais muito grandes. E muitas vezes pode nem estar atrelado diretamente às finanças, mas você tem problemas emocionais muito grandes que fazem com que você não tenha vontade de viver. Então veja, nós precisamos trabalhar o equilíbrio, né? Quero finalizar este nosso bate-papo de hoje reforçando para você. No final tudo vai dar certo, como dizia minha mãe, no final tudo vai dar certo, mas como sempre me ensinou a minha mãe, nós precisamos cuidar bem de todas as coisas. Nós precisamos ter uma fé, né? Porque minha mãe era uma mulher de fé. Sempre falava que minha mãe era uma mulher de fé nos detalhes. Ela via a presença de Deus nos pequenos detalhes. Coisas muito simples, que ao olhar dela não era simples, mas era a confirmação da presença de Deus. E ela tinha ali aquela fé de que realmente tudo aconteceria da melhor forma. Uma fé fortalecida, uma fé, uma vida simples, sem exageros, onde o mais importante era aquela família estar próxima, ter realmente o que se precisa da simplicidade. E minha mãe conseguiu, né, junto com o meu pai, né, conseguiram ter um patrimônio, conseguiram viajar, passear e ser essas pessoas de fé, de oração. Então, este equilíbrio para a tua casa, deseje para a tua casa, deseje para a tua família. E mais uma vez, né, finalizo reforçando isso. Nós estamos aqui para ser este ponto de apoio. Nós queremos juntos com você, né, ser esse ponto de apoio para todas as situações que você e sua família vivem. Você, casal de noivos que estão se preparando, conte conosco para ser esse apoio no começo. Não basta somente ter um bom planejamento financeiro também. Se estar alinhado às demais outras coisas que são tão importantes em nossas vidas, tá bom? Então, assim, obrigado por você estar comigo nesta homenagem dedicada à minha mãe, aproveitando para falar assim, reforçar, né? Por que eu quis homenagear? Porque é muito recente, minha mãe que hoje contempla o céu, eu tenho certeza, mas eu quero reforçar que nós, por intercessão da minha mãe, eu tenho certeza disso, que nós estamos juntos para ser esse apoio, porque o equilíbrio é importante. Em todas as esferas, em todas as instâncias, nós precisamos ter o equilíbrio. Na certeza de que tem um Deus por nós, mas precisamos ter a nossa vida equilibrada. Veja, onde não está bem,
veja onde você precisa de uma atenção um pouquinho maior, né, para que você possa ajustar, fazer os ajustes necessários, e conte conosco. Conte conosco porque somos aqui para ser este apoio para você, para a tua casa. E para finalizar, nós consagramos a São José, nosso pai espiritual, né? Aqui em casa a gente fala que ele é ele que manda, ele que é o chefe, e por entendermos que ele realmente sempre nos ajudou muito como patrono de nossa família, patrono de nossa casa, o patrono da Sagrada Família, e eu tenho certeza que esse equilíbrio vai ajudar você também por intercessão de São José. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.